Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente vem com um vídeo em dose dupla, tá? A gente vem com um vídeo bem bacana, que é uma questão que foi levantada essa semana aqui no canal, sobre consumo de dados de uma live, né? Você pode utilizar o 4G, o 5G do seu celular para fazer uma live no computador, para você fazer transmitir um conteúdo para o YouTube, para o Facebook, Instagram pelo computador utilizando o seu celular roteado, quanto tempo vai demorar, né, para esgotar a sua internet do seu celular? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? E por falar em dose dupla, hoje a gente está utilizando esse carinha aqui, ó, o nosso microfone para lives, né? Microfone para entrevistas que a gente comprou no site internacional. Vocês já viram aí no canal o unboxing dele, né? A gente fazendo conferência da embalagem quando chegou para a gente. E hoje a gente está utilizando ele aqui, ó. De fato, a gente está com ele aqui plugado. Vocês estão ouvindo esse áudio partindo dele, né? Desse microfone. E esse microfone é um microfone dual, tá, gente? Ó, ele tem dois microfones e um receptor para você trabalhar com dois microfones, tá? Então tá aqui, ó, mais um aqui. Eles trabalham no mesmo canal. Basta ligar aqui até 20 metros de alcance. Ele funciona e funciona bem, como vocês estão ouvindo aí agora nesse vídeo. Tá? Então já fica aí o teste já desse equipamento aqui e a dica para vocês utilizarem ele. Tem versão para iPhone, tem versão para Android e essa versão para Android serve tanto no celular quanto no tablet e também funciona no seu computador. Basta você ter uma conexão USB tipo C ou um adaptador para USB tipo C e os seus softwares de edição e softwares de transmissão reconhecem esse microfone como uma entrada de áudio, assim como eu estou fazendo agora aqui na gravação. Beleza? Então, agora vamos lá para dentro do nosso computador, porque a gente vai falar um pouco sobre esse consumo de dados móveis. Tá? Pode ser 4G, pode ser 5G, dependendo aí da área que você utiliza, você vai estar com essa rede disponível, né? Ou 4G ou 5G com a nova tecnologia que chegou. Então vamos para dentro do nosso computador para explicar um pouquinho para vocês como funciona isso, tá? Então eu estou aqui ó, já dentro do meu computador e aqui a gente vai abrir alguns programas e mostrar para vocês como que você descobre aí qual que é a quantidade de internet que você precisa ter no seu celular ou no seu dispositivo móvel aí de 4G, 5G e quanto tempo vai durar isso, dependendo do plano de dados que você tem. Bom, vamos lá. Tanto no OBS quanto no VMix, você tem aqui as suas configurações para definir, né, qual que é a quantidade de dados que você vai utilizar na transmissão. Tá? Aqui no OBS você vai em configurações e aqui em saída você tem aqui quantidade de kbytes por segundo, tá? Então tá 2.500 kbps. Então são kbytes por segundo, tá? Lembra dessa unidade segundo? Isso vai ajudar a gente bastante para a gente poder trabalhar. Essa aqui é uma sugestão do OBS, onde você vai trabalhar uma faixa média, uma qualidade de média para boa, então você vai conseguir transmitir com qualidade em 2.500, tá? No VMix, você também tem essas opções, tá? E qualquer software de transmissão você vai ter essas opções, tá? Deixa eu abrir o VMix por completo aqui e aí sim a gente vem aqui, deixa eu fechar aqui para mostrar o caminho certinho para vocês. E aí sim a gente vem aqui ó, no Stream e clica na engrenagem do Stream para a gente poder acessar as configurações de streaming. Tá? E aí nas configurações de streaming você tem algumas pré-definidas aqui, tá? De acordo com o servidor que você vai utilizar. Tá? Aqui ó, tem uma pré-definição de H264-720. Tá? Não é 1080. Tá? Mas normalmente a gente trabalha no mínimo 1080, que é Full HD. Tá? Daí para mais. Aí depende do tamanho do seu projeto aí. Então, aqui em H264, que é um software de codec, uma codificação que é bem aceita, né, em diferentes dispositivos,
Então, em H264, a gente vai aqui em 1080, você tem aqui, ó, 3 megabytes, né, que aí os kbytes, né, os 3.000 kbytes viram 3 megabytes, tá? Então, de kbytes ele vai para mega, de mega ele vai para giga, tá? Fique esperto com isso também. Então, aqui, ó, o H264 em 1080, ele tem aqui a opção de 3 megabytes de vídeo, tá? E 128 kbps, né, ou kbytes de áudio, tá? O áudio vai no formato AAC, tá bom? Então você tem aqui essa opção. Normalmente a gente usa 4,5, né? Aí acima de 4,5 já começa a consumir muita banda larga. E às vezes não tem necessidade, porque 4,5 já está bacana, já está muito bom, né? Dependendo do conteúdo, obviamente, do que você vai transmitir. Mas na média a gente transmite aqui, ó, em 3 megabytes, né? Ou 3.000 kbytes. Né? Na média a gente transmite aqui no VMix. Lá no OBS, se a gente for fazer essa configuração, ela já é mais manual, tá? Você tem que ir lá em saída e aqui você vai mudando o valor que você quer, tá vendo? Pode vir até 3.000 aqui também. Aí já é uma sugestão para você que faz transmissão aí pelo OBS. 3.000 kbps, 3.000 kbps ou 3 megabytes, né? Também é uma configuração boa para você transmitir com qualidade em Full HD. Aí você fala assim, mas Márcio, como que você sabe disso? Como que você definiu isso? Não, a gente não define. A gente vai nas orientações, tá? Por exemplo, se eu for fazer uma transmissão no Zoom, aqui no site do Zoom, ó, no suporte do Zoom, você tem aqui, ó, os seus requirements, né? Ou os requisitos mínimos para a banda larga, né? Para você fazer sua transmissão. Ó, numa transmissão um por um, o que que é o um por um? É o formato que a gente usa mais no Instagram, que é celular em pé, é um retrato, né? Como se fosse um 3x4. Então, né? Uma espécie de portrait. Então, no um por um aqui, numa chamada de vídeo um por um, uma qualidade Full HD, né, que é 1080, tá? Em 1080p, você vai usar para upload, você vai utilizar 3.8 megabytes, né, ou 3.800 kbps, e no download, né, você vai utilizar 3.000 kbps ou 3 megabytes por segundo, tá? Guarda essa unidade do segundo, que ela é a base para a gente fazer o cálculo para vocês descobrirem quanto de internet, tá? A diferença aqui no Zoom, tem uma sacadinha aqui bem interessante no Zoom, que o Zoom ele vai se ajustando automaticamente durante o seu evento, ele vai se ajustando de acordo com a sua banda larga. Então, se você tiver oscilação de banda larga, o Zoom vai alterar essas qualidades aqui de vídeo e áudio, tá? Então, fica muito esperto, tenta ter uma internet bem linear, uma internet bem estabilizada para você fazer transmissão no Zoom, porque ele vai ter esse ajuste automático, tá? Diferente dos seus softwares de streaming. Aqui você define, né, a qualidade e ela vai ficar travada nessa qualidade. Se você tiver oscilação de internet, ele vai começar a falhar, só que ele não vai ajustar. Ele não vai falar assim, eu vou melhorar para continuar. Se chegar numa situação de que não tem como melhorar isso, ele está travado nessa configuração aqui. Então aí você vai acabar tendo travamentos na sua live e você vai acabar perdendo a sua live. Tá? Então fica muito esperto com a banda larga, tenha banda larga de sobra, tá? E aí a dica que a gente dá aqui para vocês é que esses cálculos são básicos, são cálculos mínimos que a gente vai passar para vocês. Você tenha sempre mais do que o valor do resultado que a gente vai dar aqui, tá? Então o resultado que você vai ter aqui, você sempre coloca mais, sempre coloca uma gordurinha a mais, para que você não fique justo demais e que você não fique na corda bamba aí nas suas transmissões, tá? Então vamos fazer o cálculo aqui. Para a gente fazer o cálculo, né, obviamente a gente vai precisar da calculadora. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora, vamos deixar ela aqui do lado, tá? E aí tem uma formulazinha bem básica aqui que você já consegue definir aqui matematicamente quanto de internet você precisa e quanto tempo vai durar essa sua internet de dados móveis, tá? A gente não está falando
de fibra, a gente não está falando de estrutura física, porque esse tipo de internet é uma internet ilimitada, né? Ela vai ter a banda larga dela, só que ela não vai acabar. Os seus dados móveis, eles acabam, porque é celular, tá? Então, o tipo de concessão de planos de dados que a gente tem hoje em dia, né, aqui no Brasil principalmente, são planos limitados. Então, você vai contratar uma quantidade de internet, você vai consumir essa quantidade de internet e ela vai acabar. Isso a gente está falando de internet celular. De internet fixa, né, de escritório, de casa, enfim, aí essa internet ela é ilimitada. Então, você não tem essa preocupação de que vai acabar a internet, ou pelo menos não deveria ter essa preocupação, porque ela não deve acabar, tá? Mas, enfim, vamos lá para os nossos cálculos aqui, para você definir o que você vai utilizar de internet de dados móveis, né? Para a gente ter um valor redondo, a gente não vai trabalhar em 2,5. Vamos trabalhar aqui ó, em H264, 1083 megabytes, tá? Então, a gente vai transmitir em 3 megabytes, tá? Lembrando que tem os 128 kbps aqui do áudio, mas isso aqui a gente joga sempre a gordurinha por cima para isso aqui estar dentro dos seus planos, tá? Então, aqui em 3 megabytes, vamos fazer o cálculo partindo de 3 megabytes por segundo, tá? É Mbps, megabyte por segundo. Tá? Então, vamos lá. Então, se a gente está trabalhando com 3 megabytes por segundo, vamos lá. Vamos começar com a base aqui de 3, tá? 3 megabytes. O que a gente vai fazer com os megabytes? A gente vai descobrir em minutos quantos megabytes a gente tem em um minuto, tá? E para fazer isso é simples, você vai pegar os 3 megabytes por segundo e vai multiplicar por 60, que é a quantidade de segundos que tem dentro de um minuto, certo? A gente vai ter 180 megabytes por minuto, tá? Então aqui você já sabe por minuto quantos megabytes tem dentro desse minuto. Então agora o que a gente vai fazer com esses 180 aqui? A gente vai dividir esses 180 aqui, né, dentro da sua quantidade de dados que você tem no seu plano de internet, né? Então vamos lá. Se a gente está falando de megabytes, a gente vai subir mais uma casa de milhares, a gente vai para gigabytes ou vamos para as milhares, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma suposição aqui de que você tem uma internet, um 5G aí de 20 gigas, tá? Então eu tenho 20 gigas de internet para utilizar, né, para essa live. Então, quanto tempo vai durar esses 20 gigas que você tem aí na sua internet? Então, né, você vai pegar aqui o 180, né, você salva esse valor de 180, que é quantidade de megabytes que a gente tem por minutos, tá? Então, a gente vai fazer 20 gigas. Quanto é 20 gigas? A gente subiu um milhar, né? Então, se a gente tem 20 gigas, a gente tem 20 mil megabytes. Então, você vai ter 20 mil megabytes, ou seja, você tem 20 gigas de internet, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dividir os seus 20 mil megabytes, ou 20 gigas, por 180 megabytes, que é a quantidade de megabytes que você tem por minuto, tá? Isso vai dar um resultado para você de 111,1, ou seja, você tem 111 minutos, tá? Se quiser arredondar, porque já teve aqui uma casa para cima, você pode colocar 112 minutos, tá? Mas se eu tenho aqui aos 111, né, para a gente sempre ter a gordurinha, eu falei para vocês, vamos ter um valor justo e depois a gente coloca a gordurinha. Então aqui em minutos você tem 111 minutos, tá? Aí você fala assim, pô, Márcio, mas quanto, 111 minutos, quanto que vai dar isso? Vai dar uma hora e quanto? Para você descobrir, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui a 111, tá? E vai subtrair 60 dele. Por que 60? Porque 60 são 60 minutos, que é a quantidade que tem dentro de uma hora. Então vamos descobrir, né, quantas horas e minutos a gente tem. Você vai pegar 111 e vai
subtrair 60 desses 111. Vai sobrar 51, tá? Então, o que você tem? Você tem 60 minutos, 1 hora e 51 minutos, né? 60 mais 51. Então, você tem 60 minutos e mais 51. Então, você tem 1 hora e 51 minutos de durabilidade aí da sua internet para você utilizar dentro, né, da sua live, tá? Transmitindo em 3 megabytes, tá? Por segundo, tá? Se você transmitir em 3 megabytes por segundo, você usando 20 gigas, né, de internet, você vai ter 1 hora e 51 minutos de transmissão, tá? Agora, o mais importante de tudo isso, vou até voltar aqui a minha câmera para a gente falar isso, né, olhando olho no olho. E esses valores que a gente passou aí, de 1 hora e 51 minutos, você utilizando o 5G do seu celular, contando, né, que você vai dedicar essa internet todinha para fazer essa transmissão, tá? Se você tiver qualquer outro tipo de aplicativo que tenha consumo de dados, ele vai consumir esses dados junto com a sua live. Então, muito provavelmente isso vai minar a sua internet antes do tempo que foi determinado para ela, tá? Porque você vai ter um uso paralelo dos seus dados, né? E isso vai acabar com a sua internet. Então, se numa situação de emergência você precisar utilizar o 5G do seu celular para fazer isso, você tem que dedicar ele, você desabilita todos os aplicativos, tira o WhatsApp, tira o Facebook, tira o Instagram, tira tudo. Você não utiliza isso, desconecta tudo isso, né, da sua rede de dados móveis, porque senão eles vão consumir junto, né? Todos aqueles aplicativos que mandam e recebem relatórios de dados, ele está utilizando seus dados em tempo real. Então, você não pode utilizar esses aplicativos, de preferência, nem tenha eles instalados aí para evitar qualquer surpresa, tá? O que é ideal, falando em transmissão de dados móveis? É você usar um Mochilink, tá? A gente já fez vídeos de Mochilink, já mostramos aqui no canal alguns modelos de Mochilink, onde você coloca, né, o chip das determinadas operadoras e ele fica única e exclusivamente para fazer a transmissão. Não tem nenhum tipo de aplicativo usando, não tem teste, não tem nada. É a conexão direta para fazer a sua transmissão. E aí é o roteador, que se pode fazer redundância, né? Você pode pegar a internet da casa, conectar junto do seu Mochilink para ele alternar a melhor internet que tiver no momento ali. Você pode colocar 2 ou 3 chips de operadoras diferentes, né? Então, tipo, a operadora A não está pegando bem, automaticamente ele já coloca a operadora B para trabalhar, então ele fica fazendo esse bounce aí, né? A gente chama de bounce, que é onde a gente faz essa troca automática, imperceptível, né, durante a sua transmissão da live, usando o Mochilink, tá? Então, só para você ter uma ideia mais ou menos de quanto você utiliza, se você tem um plano de 20 gigas, você vai conseguir transmitir quase 2 horas, 1 hora e 45 minutos, 1 hora e meia, você consegue transmitir, né, por conta, né, dessas variáveis, né? Nunca vai no número exato, porque se você fizer uma conta exata e ficar contando com isso, abrir um WhatsApp no meio do caminho, responder um e-mail, pronto, já consumiu dados, a sua live vai diminuir, o tamanho, né, dos dados vai diminuir e vai terminar a sua live antes da hora programada. Beleza? Então é isso. Testes realizados, a gente fez o teste aqui do nosso microfoninho, você está me ouvindo até agora por ele, né? Espero que esteja ouvindo até agora por esse microfone. E a gente já fez o teste do microfone e também de quebra já passou para vocês uma formulazinha básica aí na calculadora para você descobrir quanto tempo vai durar o seu plano de dados se você utilizar ele para fazer uma live, determinando aqui, né, os seus tamanhos, né, seja no Zoom, seja no VMix, seja no OBS, né, a diferença do Zoom é que ele vai alternar isso automaticamente, ele vai melhorar ou piorar a sua transmissão, a qualidade da sua transmissão, dependendo da oscilação que você tiver da sua banda larga.
Já no seu software de transmissão, tipo VMix, a sua configuração é fixa, determinada, ela não vai mudar, ela simplesmente vai parar de funcionar se não chegar exatamente a quantidade de banda larga que você determinou na configuração. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Espero que não tenha ficado tão longo assim, a ponto de vocês não terem interesse de chegar até esse ponto aqui. Se você chegou até aqui, parabéns. Você descobriu uma nova forma aí de fazer os cálculos, de garantir que a sua live vai funcionar, mesmo estando utilizando os dados móveis do seu celular. Beleza? É isso aí. Curtiu esse vídeo? Já deixa seu joinha, se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal e compartilha com os amigos que esse tipo de conteúdo pode ajudar alguém que esteja precisando. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui.